Olá! Vamos discutir sobre direito médico, sobre a responsabilidade civil dos profissionais de saúde e em quais casos ela pode ocorrer? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, gravada aqui no Networking Escritório Compartilhado. Vamos conferir? Então roda a vinheta e fique ligado! E para debater sobre esse tema, a gente recebe aqui hoje Pedro Henrique Lisboa Prado. Ele que é advogado, pós-graduando em Direito Médico e membro da Comissão da Jovem Advocacia. Está aqui para falar com a gente hoje sobre esse tema que realmente é de grande relevância, grande interesse para todo mundo que está nos assistindo. Então, Pedro, seja bem-vindo ao Debate Legal. Muito obrigado, Luiz. Quero agradecer a oportunidade que foi o convite que você me fez para estar aqui hoje, toda a equipe do Debate Legal, que é um canal que surgiu há pouco tempo, mas já vem tendo uma grande repercussão no meio jurídico sergipano e que eu estou bastante grato por estar aqui hoje. A gente agradece pela sua presença e com certeza o senhor vai abrilhantar aqui esse programa. A gente vai conseguir saber um pouco mais sobre direito médico, sobre responsabilidade civil. E já queria começar falando sobre isso. Aqui no Brasil, existe a responsabilidade civil de uma forma geral, ou seja, quando alguém comete algum ato ilícito, algum ato que viola a lei, e isso causa um dano a alguém, isso nasce um dever de indenizar, que a gente chama, ou seja, quem cometeu o dano deve indenizar quem sofreu o dano. Essa é a responsabilidade geral. O que é que o senhor tem a tratar sobre isso? Bom, Luiz, em regra geral, nós temos que analisar como é que funciona a responsabilização civil de um agente. Esse agente ele pratica uma conduta, o agente que pode ser pessoa física, pessoa jurídica, pratica uma conduta que provavelmente gerou um dano a uma certa vítima e entre esse dano e essa conduta existe um nexo de causalidade. Diante desse nexo de causalidade que vai ser posto em juízo, ou seja, vai ter um processo judicial para analisar essa conduta, existe a responsabilização civil, onde o juiz vai analisar todas essa conduta, o dano e o nexo de causalidade e analisar também excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva de terceiro, fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima. E diante disso, surge ou não o dever de indenizar. Então a gente tem que ter, digamos assim, uma ação ou uma omissão de alguém, a pessoa ou faz ou deixa de fazer alguma coisa, e essa conduta dela gera um dano. E o fato da conduta gerar esse dano é que é esse nexo de causalidade. O dano foi gerado pela conduta, é isso? Perfeito. Pronto. Então o senhor está aqui hoje para falar sobre responsabilização do profissional de saúde, que é um tema muito recorrente nos tribunais, existem muitas ações sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o aumento do número de demandas, inclusive, nessa seara. Mas nesse caso específico, quais são as peculiaridades, o que é que tem de especificidade na responsabilização do profissional de saúde? A atividade médica ela foi equiparada a uma prestação de serviço. Quando nós falamos em prestação de serviço, falamos em fornecedores, nós falamos no Código de Defesa do Consumidor. Então, o processamento de uma ação por erro médico, por conta de uma atividade médica, ela tem um processamento diferente. Por exemplo, nós podemos citar alguns pontos que são divergentes de um procedimento comum para um procedimento na área consumerista. Por exemplo, a prescrição desses processos que envolvem o erro médico, que envolvem as demandas médicas, é de 5 anos. Se eu salvo engano, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são 5 anos a partir do conhecimento do dano. Ou seja, a demanda médica ela pode se prolongar por muito tempo. A prescrição ela vai continuar por talvez 10, 15 anos. Porque como é que funciona? Tem casos, nossos telespectadores com certeza já devem ter visto, de esquecer uma compressa dentro de um paciente, que só vem a manifestação de uma dor, de um inchaço, só vem a posteriori, só vem daqui a 5, 10, 15 anos, ou seja, esse prazo não está prescrito, porque a prescrição do Código de Defesa do Consumidor é de 5 anos. Falamos também da inversão do ônus da prova. Nas demandas consumeristas, existe no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor o que? Determinando que aquele que alega, a simples alegação do autor basta, enquanto aquele que é o demandado, ele tem que provar um fato extintivo, modificativo, que aquele direito do autor ele não é limpo, não é um direito que tem que ser pleiteado na justiça. Ou seja, inverte o ônus de prova.
quem está na parte contrária, quem está sendo demandado, tem que demonstrar que não, esse processo, essa responsabilidade civil não existe. Ou seja, para a gente esclarecer um pouquinho, primeiro a questão da prescrição. São 5 anos, então, a partir do momento que a pessoa tem conhecimento de que existiu o dano. Então, se ela tomar conhecimento em 20 anos, a partir daquele momento que ela tomou conhecimento, é que começa o prazo dos 5. Exatamente. E quanto à inversão do ônus da prova, seria, então, aquela questão da pessoa demandar alguém, ela vai narrar o que foi que aconteceu, e muitas vezes o consumidor, ele não tem como provar tudo o que ele está dizendo, né, porque ele é uma parte fraca na relação. Hipossuficiente, exatamente. E aí o ônus da prova, o dever de provar, vai para outra parte. Perfeito. Então, quando você coloca isso na responsabilização do profissional de saúde, tornando uma demanda consumerista, e aí você tem essas diferenciações em relação à responsabilização civil comum, né? Não consumerista. Isso, porque quando a gente coloca no mesmo patamar o médico como pessoa física, nós temos essa ideia que pessoa física com pessoa física será discutido pelo Código Civil. Mas como os tribunais, a doutrina, a jurisprudência já entende que a atividade médica é uma atividade de relação de consumo, tem que ser regrada pelo Código de Defesa do Consumidor e tem essas peculiaridades diferentes da regra geral que a gente falou na primeira pergunta que o senhor fez. E o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o fornecedor é pessoa física ou jurídica que presta aqueles serviços, né? Então, muito importante, essa é uma primeira coisa que a gente pode saber. Outra coisa, quando a gente fala sobre responsabilização de profissional de saúde, 3 palavrinhas vêm à mente de muita gente: negligência, imprudência e imperícia. O senhor pode falar um pouco sobre elas para a gente? Isso. Na verdade, Luiz, essas palavrinhas, elas são os elementos caracterizadores da culpa. São essas palavrinhas que vão mostrar se o médico ou o profissional da área de saúde realmente ele agiu de uma forma que possa ter causado esse prejuízo à vítima, ao paciente. A imprudência, por exemplo, é um ato comissivo, né? Ou seja, é uma ação. O médico, trazendo para a parte de saúde, né, o médico que age de forma imprudente, ele vai, por exemplo, expor um paciente ao risco. Né? Ele vai provocar um tratamento, uma cirurgia desnecessária, causando um risco ao paciente. Ou seja, esse médico que faz um ato, pratica realmente um ato desta forma comissiva e trazendo um risco ao paciente, ele está sendo um médico imprudente. Diferentemente da negligência, que é um ato omissivo, né, onde o médico deixa de fazer alguma coisa que era imaginável nessa situação em que ele se encontra. Por exemplo, explicar ao paciente todas as situações de risco daquela cirurgia. Nós temos um exemplo claro, Luiz, que vem sendo muito demandado, a questão da vasectomia e a laqueadura de trompas. Quando o paciente recorre a uma cirurgia dessa, é para realmente, na maioria dos casos, evitar uma gestação. Só que não é uma cirurgia que tem eficácia de 100%. Sempre existem aquelas exceções em que ainda há possibilidade de gestação. E se o médico não especifica para o paciente no momento que faz a cirurgia, ele está incorrendo numa situação de negligência, ele está sendo um médico negligente. E a imperícia é uma situação onde o erro é causado pela falta de destreza manual, ou seja, o médico ele não é realmente perito para aquela situação. O Conselho Federal de Medicina, o CFM, ele entende que o médico, a partir do momento em que ele recebe o diploma, ele é perito para qualquer atividade médica. Só que tem alguns doutrinadores, alguns juízes que entendem de uma forma um pouco diversa, dizendo, por exemplo, o médico ginecologista ele não pode fazer uma cirurgia plástica, ele não pode fazer uma anestesia. Então, mas o Conselho Federal de Medicina, que é quem regulamenta essas atividades, entende que realmente, a partir do momento que ele recebe o diploma, ele é perito para qualquer tipo de atividade médica. Mesmo que ele não tenha feito a residência específica. A especialização. Sim. Quando a gente fala na prestação de serviços médicos, de saúde em geral, nós temos geralmente 2 tipos de obrigação do profissional, que é a obrigação de meio e a obrigação de resultado. Os exemplos que a gente mais costuma dar são as cirurgias de risco, por exemplo, e cirurgias estéticas, digamos assim. Você poderia explicar para a gente o que é uma obrigação de meio, o que é uma obrigação de resultado e, na prática, quais são as de meio e quais são as de resultado? Perfeito, Luiz, perfeito. Isso é uma questão que vem sendo muito discutida. Os advogados que trabalham com o direito médico batem muito nesse ponto. Porque é o ponto central. A essência da medicina é o quê? É a busca pela cura.
né, no entendimento dos doutrinadores que trabalham com a área e também dos médicos, é que não tem como nós tipificarmos, nós estipularmos que a medicina tem uma garantia de cura. Se nós trouxermos para o nosso lado da advocacia, hoje em dia não existe mais a causa-ganha. Sim, né, como a nós garantia falamos. de resultado. Exatamente. E tem um doutrinador, o professor Eduardo Dantas, em que ele fala uma frase que é bem marcante, né? A medicina, hoje, é uma das profissões com maior risco jurídico em potencial. Ou seja, não tem como nós dizermos que a medicina ela pode garantir a cura. Não, a medicina ela tem que sempre ser um objeto de alcance a essa cura. O médico ele tem que tratar, tem que trabalhar de forma regrada com a ciência, tem que trabalhar sempre objetivando a pesquisa e sempre trabalhar de acordo com o que a parte científica diz realmente olha, que esse tratamento tem que ser dessa forma. O médico tem que objetivar a cura, mas se ele não alcança, o paciente tem que saber que realmente ele tem que ser avisado, né, dos perigos que um tratamento pode ocasionar, as consequências. Mas assim, a cirurgia plástica, por exemplo, é um dos grandes exemplos de obrigação de resultado. Por quê? A doutrina entende que a partir do momento que o paciente chega para fazer uma cirurgia estética, por exemplo, uma rinoplastia, que é para modelar o nariz, que é para botar uma ponta no nariz, enfim, é uma cirurgia totalmente estética, né, que o paciente não tem aquela urgência e emergência de fazer a cirurgia, ele está fazendo única e exclusivamente para o seu bel prazer. E ele quer o resultado. Ele quer o resultado, né? E a doutrina entende dessa forma. Se ele quis o resultado, ele fez essa cirurgia objetivando única e exclusivamente a estética, ele tem que conseguir esse resultado. E a grande crítica de todos os cirurgiões plásticos, né? Porque se a essência da medicina determina que a cirurgia plástica, que a medicina busca, objetiva a cura e não garante, por que é que só com cirurgiões plásticos tem que ser uma obrigação de resultado? Uhum. Então, é uma coisa que, assim, a gente vê que está mais ou menos consolidado, mas Sim. que o direito é muito dinâmico. Então, isso algum dia pode vir a mudar. Isso, essa é a nossa busca. Bom, falando a erro médico, né, que é um dos temas mais recorrentes dentro desse assunto, é o erro médico, literalmente. Aqui em Sergipe, a gente fez um estudo. Em 2011, salvo engano, foram 53 ações por erro médico aqui no estado. E em 2016 foram 134 ações protocoladas no ano de 2016 com o assunto erro médico. Então é um crescimento de mais de 100%, mais que dobrou o número. A que o senhor atribui isso? A judicialização da medicina é uma realidade, né? Trazendo mais algumas estatísticas, Luiz, nós vemos que, por exemplo, no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, de 2001 a 2011, esse número de processos por erro médico subiu 1.600%. Né? E aqui em Sergipe também o número aumentou bastante. Né? Nós temos diversos fatores que podem ter sido as razões, que nós que trabalhamos com essa área entendemos que sejam realmente os fatores que realmente eclodiram esse aumento do número de processos. O primeiro é talvez o grande número de faculdades de medicina que surgiram, várias faculdades, vários cursos, várias abertura de vagas, né? Um entendimento, uma pesquisa que foi feita pela Sociedade Brasileira de Direito Médico estipulou que em 2050 nós vamos ter 1.200.000 médicos. Né? E talvez, mais que o que nós temos de advogados hoje. Né? Mas nós podemos ver que a situação dos advogados hoje piorou bastante, a queda de honorários, advogados sem emprego, né? Com os médicos a tendência é que isso venha a acontecer no futuro próximo, em 2050. Né? Agora, só me permita fazer uma observação. Certo. Como a gente está analisando Sergipe em 2016, salvo engano, em 2016 a gente não teve uma mudança, até 2016, por exemplo. A Universidade Federal de Sergipe, acho que até 2016 era a única que ainda formava médicos. Né? Hoje nós já temos outros. Então, acho que esse fator não entraria. Em Sergipe, talvez não. Mas nós temos 192 faculdades de medicina que têm a nota abaixo de 3 estrelas do MEC. Né? A nível de Brasil, isso talvez tenha sido o fator. Mas nós podemos trazer ainda a relação médico-paciente nacional, talvez mundial, com a quantidade de especializações que nós temos hoje, né? O paciente chega ao médico,
o médico não sabe o nome do paciente, o atendimento é totalmente impessoal, não tem mais o contato que na época de nossos pais, avós tinha, que era aquele médico de família que era capaz de curar, entre aspas, qualquer coisa. O cara tinha uma dor na barriga, uma dor no tornozelo, dor no ombro, uma dor de cabeça, era o uma médico gastura, de família. como diz aqui em Sergipe. Isso, era o médico de família que ia resolver isso. Hoje em dia, se o paciente chega com a dor no quadril, por exemplo, ele é passado, o médico que o atendeu, passa ele para um colega que é especialista em quadril, ou então que é especialista em dores no nervo ciático. Hoje em dia nós temos várias especializações. E por conta disso... E o acesso à justiça também, né? As pessoas com certeza. Hoje são mais instruídas. Com certeza. A informação está para todo mundo, né? A gente fala que existe a figura do Dr. Google, também, que é a principal... Quem nunca foi se consultar no Google? Com certeza o senhor já foi, eu já fui. Tô com uma dorzinha aqui, você coloca lá no Google, o Google aumenta logo que pois você é, tem. você pode ter uma simples azia, como também um tumor maligno no esôfago. O Google, né? é pesado. Com certeza. Procure um médico. E assim, com o Dr. Google, a informação foi para todo mundo. Todo mundo tem acesso à informação. E também com seus direitos, né? Hoje em dia a gente tem a Lei 9.099, de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, que facilita muito o acesso à justiça. Lógico, as demandas que envolvem médicos são de valores muito maiores, mas nós temos também a figura do benefício da gratuidade de justiça. Não estou aqui, lógico, questionando contra, isso. claro. Isso, só estou explicando que a facilitação do acesso ao Poder Judiciário aumentou muito por conta desses fatores. Lógico. E aí, isso de certa forma é bom porque as pessoas estão se conscientizando, procurando seus direitos e realmente, se tiverem direitos, que o Judiciário os conceda as tutelas pretendidas. Doutor, a gente ainda tem uma série de perguntas aqui para fazer, mas nosso tempo infelizmente já está esgotando. Queria que o senhor, por favor, fizesse suas considerações finais. Bom, não, na verdade, o que a gente vem trazer, eu acho super interessante a gente ter um canal de debates, trazer assuntos, seja no lado de posicionamento de defesa dos médicos, ou na defesa dos pacientes, defesa dos planos de saúde. O direito médico é uma área muito abrangente, que vem galgando a passos largos, crescendo muito no Brasil, e a judicialização da medicina, como eu falei, é uma realidade. E a conscientização tem que ser tanto para o Poder Judiciário, para os advogados, promotores que atuam nessa área, como também para a sociedade. O que a gente busca é a justiça. Nós, advogados, nosso papel, nossa função social é de buscar a justiça. Por isso, o ideal que realmente a gente tem que conseguir discutir essa matéria, o direito médico, em qualquer banca de faculdade, de congressos, e realmente conscientizar a população, médicos e juristas nesse ponto. Ok, muito obrigado pela participação. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente agora vai procurar um médico, sabendo dos seus direitos, e vai deixar um pouquinho esse Google aí de lado para procurar os seus sintomas. Você que assistiu a entrevista de hoje, muito obrigado. Continue acompanhando o Debate Legal pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, aqui mesmo também pelo YouTube. E continue comentando, a gente está recebendo muitos feedbacks nos vídeos e isso, claro, tem ajudado cada vez mais a aprimorar aqui as pautas do nosso programa. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.